Conheça a primeira dissidência teológica ocorrida nas Assembleias de Deus na década de 1930. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Para iniciar o vídeo, vamos conhecer o protagonista da dissidência teológica na Assembleia de Deus. Manuel Higino de Souza nasceu no município de Angicos, no Rio Grande do Norte, no ano de 1903. Ainda na adolescência, migrou para o estado do Pará, acompanhando seus pais e outras famílias que fugiam da seca que assolou o Nordeste naquela época. Na juventude, conheceu o missionário Gunnar Vingre, através do qual veio a crer no Evangelho. Em 1910, filiou-se à Assembleia de Deus em Belém do Pará, onde serviu inicialmente como auxiliar. Casou-se com Elvira Seabra de Souza, com quem gerou filhos e compôs belos hinos, alguns dos quais fizeram parte da primeira edição da Harpa Cristã, livro oficial de cânticos das Assembleias de Deus. Vocacionado para o ministério, foi consagrado a evangelista, vindo a ser o pastor da Assembleia de Deus em Nova Cruz no ano de 1921. Foi designado pela Igreja em Belém do Pará para pastorear a Assembleia de Deus em Natal, em substituição ao pastor Josino Galvão de Lima. Assumiu o cargo em março de 1922, permanecendo no mesmo até o final do ano seguinte. Um dos secretários da Convenção Nacional de 1930, foi escolhido como obreiro em 1922 para trabalhar nos serviços missionários e também foi um dos primeiros alunos da Escola Bíblica em Belém. Destacou-se em suas pregações e se tornou o terceiro pastor da Assembleia de Deus em Natal entre os anos de 1922 a 1924. Em 1927, chegou à cidade de Mossoró juntamente com outros irmãos. Participou da fundação da igreja em 1928, ano oficial da fundação da igreja naquela cidade. O pastor Manuel Higino de Souza faleceu em Natal no dia 5 de fevereiro de 1975, aos 72 anos de idade, poucos dias após a morte de sua esposa. A historiografia assembleiana omite uma dissidência ocorrida em 1930 em Natal. Não há nenhum registro na história. Todos os participantes já morreram e, se há, não foram encontrados outros registros da Convenção de 1930. Ela é sempre retratada como uma reunião para resolver a disputa de poder entre suecos e brasileiros, mas há uma questão teológica muito complexa que a permeia. Calvinismo versus arminianismo foi a causa da primeira dissidência na Assembleia de Deus? Se a Convenção de 1930 aconteceu também por causa disso, ou se esta divisão foi uma das sequelas da Convenção, ainda é uma pergunta sem resposta. Sim ou não, esta seria a primeira e única, até onde se sabe, divisão da Assembleia de Deus por questões teológicas e não por disputa de poder político.
Membros respeitados e provenientes dos primeiros anos de formação da Igreja Assembleia de Deus no Brasil depararam-se no auge da evangelização do sertão brasileiro com uma divergência doutrinária, estando os dois missionários da Assembleia de Deus no Nordeste, Samuel Nistron e Gunnar Vingre, a respeito da salvação exclusiva pela graça por meio da fé, sem um concurso dos méritos próprios e a segurança eterna do crente genuíno. Manuel Higino, após ler um folheto com alguns escritos sobre a doutrina calvinista proveniente dos Estados Unidos, segundo versão contada pelos escritores assembleianos, passou a admirar e a defender essa doutrina e se tornou uma ameaça para a Igreja Assembleia de Deus. A Igreja do Nordeste necessitava de uma definição sobre a controvérsia doutrinária e, por isso, após uma convenção ocorrida em Natal, no Rio Grande do Norte, os pioneiros, sob a liderança do pastor Manuel Higino de Souza, com o apoio dos pastores Eustáquio Lopes da Silva, João Vicente de Queiroz e Gumercindo Medeiros, presbíteros Cândido Barreto e Tomás Bem-vindo e os evangelistas Domingos Barreto, Francisco Alves e João Moraes empreenderam diversas tentativas para promover o debate sobre a divergência e, desse modo, enviaram cartas aos missionários Nils Castberg, que, após negativa inicial, concordou com a realização de um concílio doutrinário para a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para a qual houve prévia preparação em oração e meditação das Escrituras, mas que não fora realizado, pois, decepcionando a expectativa de todos que o aguardavam, Nils Castberg afirmou que não mais aconteceria qualquer convenção e que a denominação reafirmaria os ensinos da salvação condicional, estando livres para desmembrarem os que dela discordassem. Assim, após a rejeição da doutrina defendida por ele, Higino revoltou-se e abandonou o trabalho, seguido por alguns crentes e pastores do Nordeste. Em outubro de 1933, foi desligado das Assembleias de Deus. Higino iniciou em Mossoró a denominação Assembleia de Cristo, atualmente Igreja de Cristo no Brasil, juntamente com seu irmão Luiz Higino, também desligado das Assembleias de Deus. Nos jornais e nos livros de história há um silêncio absoluto sobre Manuel Higino e sobre os desdobramentos deste fato, o mesmo procedimento sobre a Assembleia de Deus em Portugal. No entanto, o jornal O Bom Pastor, da Assembleia de Deus de Natal, edição de 1997, numa biografia de seus ex-pastores, diz que Higino foi desligado do ministério por se negar a comparecer à Convenção do Recife, em 1934, para se retratar de uma acusação. Dos entrevistados, um disse que ouviu boatos, segundo os quais Manuel Higino foi excluído por adultério. 2 se negam a falar algo a respeito. Os demais disseram simplesmente não conhecer o assunto.